que se eu estou usando a luva para me proteger e o capote para me proteger, se eu estiver encostando alguém ou tocando em outra coisa, eu vou estar contaminando o ambiente, outra pessoa ou até outro paciente. Tá? Você queria perguntar? Não? Não? Tá. Então, na precaução de contato, higienização sempre das mãos, a utilização do avental, a utilização de luvas e o quarto privativo. Não necessariamente com porta fechada, e pode ter um quarto privativo. Bom, precauções por aerossóis. A gente já viu que são microgotículas que ficam espalhadas no ambiente, né? Pode ser menor ou igual a 5 micras, e aí se dispersa a grande distância. O que acontece? Eu tenho que ter precaução ao entrar nesse quarto e eu tenho que ter precaução também com o ambiente. De que forma? Se as partículas estão no ar, esse ar tem que ser filtrado. Então, se preconiza a utilização de filtro EPA, que é um filtro com carvão ativado, e ele vai o quê? Filtrar o ar 6, 15, 12 vezes por hora. Para quê? Para poder pegar esse ar e esse filtro aderir lá às bactérias que estão, os micro-organismos que estão suspensos, tá? Outra coisa que ele pede também, que o ambiente tenha vácuo, na verdade, vácuo, tem a pressão negativa, né? Essa pressão negativa, na verdade, vai fazer o quê? Um vácuo no ambiente. Por quê? Se ele está no ambiente, na hora que eu abro a porta, o bicho vai para fora. Eu não quero isso. Então, o que eu faço? Eu tenho uma pressão negativa que na hora que eu abro a porta, o ar entra para dentro. Porque se ele tem a pressão negativa, a tendência é o ar entrar e não sair. Então, isso facilita que o ar do ambiente não seja disperso para o corredor. Tá certo? Então, isso também preconiza por precaução respiratória por aerossóis. Então, o local de internação a gente já falou, né? Se por um acaso, caso não haja esse tipo de quarto, manter o quarto privativo com as portas fechadas e boa ventilação. Outra coisa que me perguntaram uma vez, depois de quanto tempo eu posso colocar um paciente dentro, se tem um local que estava com precaução respiratória e o paciente ainda estava, por exemplo, bacilífero, no caso da tuberculose, quanto tempo eu vou poder internar outro paciente? Já tem estudos mostrando que, no caso da tuberculose, por exemplo, o Mycobacterium tuberculose fica até 9 horas no ambiente. Então, seria interessante que se internasse outro paciente nesse quarto privativo 9 horas depois, tá? No caso de tuberculose. Bom, o que eu vou usar como precaução respiratória? O contactante. Quem é o contactante? É aquele que vai entrar em contato com o paciente. Então, o contactante vai usar máscara N95 ou PFF2. Qual é a diferença entre N95 para PFF2? Nenhuma. Uma é norma americana, outra europeia, mas tudo é a mesma coisa. Por que eu estou colocando isso? Porque agora eu estou colocando no concurso PFF2. Não estou colocando N95, mas tudo é a mesma coisa, tá? Estas máscaras, gente, elas vão poder ser reutilizadas pelo mesmo profissional. Por que eu estou falando isso? Porque eu canso de ouvir aqui, professora, não temos máscara lá. Tem uma máscara que é comunitária para todos. Então, a gente usa uma máscara embaixo, né, que é uma máscara comum, e pega a máscara N95 e todo mundo usa a mesma máscara para entrar no quarto. Isto não é correto. Então, se isso existe na prática, não é para colocar na prova. Tá? Máscara N95, quantas vezes você vai poder usar a máscara? Quanto tempo? É o tempo indeterminado. Por quê? Quem vai definir vai ser, isso foi até uma questão da Marinha uma vez, quanto tempo vai usar 95? Indeterminado. Por quê? Quem vai determinar é o usuário. Não pode estar rasgada, não pode estar molhada, não pode estar amassada, com sujidade, nada disso. Então,
Se ela perde a integridade, você a descarta. Agora, tem um caso no manual que pede para você descartar após sair do quarto. Qual é? H1N1. O manual dele diz: usou e joga fora. Sim, senhora. Toda vez que eu vou sair do quarto, eu jogo fora? Com a H1N1, sim. Mas mesmo que eu vá manipular paciente várias vezes durante o dia... O manual pede isso. O manual pede isso. Ah, então tá, né? Então vamos lá. Voltando. E o paciente vai usar máscara comum. O paciente dentro do quarto precisa estar de máscara o tempo todo? Não. Mas em contato com o outro, ele tem que usar máscara comum. Tá? Aí por que eu falo contactante? Porque toda pessoa que entrar em contato com esse paciente que está em precaução respiratória por aerossol, necessariamente tem que estar com a N95 ou PFF2. Quem são esses contactantes? Namorada, copeiro, pessoal da limpeza, enfermeiro, médico, técnico raio-x, nutricionista, todo mundo que entrar em contato com ele tem que estar com uma máscara de N95 ou PFF2, certo? A bico de pato, na verdade, ela é uma marca, ela é uma N95, mas ela é uma marca de máscara. Eu nem sei se está fabricando mais desse formato, acho que não. Ela era definida como um protetor, é uma máscara N95, tá? As visitas são restritas e têm que ser orientadas de relação à utilização da máscara, e aí colocando, né, precaução para aerossol, higienização das mãos, PFF2 ou N95 por profissional, na verdade eu costumo dizer contactante, né, porque todo mundo pode entrar lá, inclusive visita, máscara cirúrgica no paciente, ele fala aqui durante o transporte, mas é toda vez que tiver um contato com outra pessoa, e o quarto privativo com a porta fechada. Por que eu não posso botar a porta aberta? Se eu deixar a porta aberta, o bicho sai pela porta e vai pro corredor e contamina todo mundo lá. Tá? Já que ele fica no ar. Gente, quais são... Olha, quer ver o que mais cai em concurso? Precaução por aerossol. Quais são as doenças que tem que estar aqui e não pode esquecer? Tá? A respiratória por aerossol. As 4 importantes: tuberculose, sarampo, varicela e herpes zoster. Sendo que herpes zoster e varicela também é contato. Isso é danado, né? Isso já cai em prova, tá? O que cai em prova? Tuberculose? Não, tuberculose todo mundo sabe. O que cai em prova é sarampo, varicela e herpes zoster. A contato. Mas ela é por aerossol. Olha essa pegada. Pode ser por contato também. Varicela e herpes zoster. Isso. Agora, gente, gotícula. A gente vai falar de gotícula agora. Posso passar? Bom, as precauções por gotículas acontece, como eu falei, né? Fala, tosse, espirro, gotícula. Eu vou atingir até quem está 1 metro de mim, né? E aí eu tenho alguns exemplos. Parotidite, coqueluche, difteria, rubéola, meningite meningocócica, síndrome aguda respiratória grave, cachumba, tudo isso é por gotícula. O quarto, ele pode ser privativo, né?
e ter na distância de um leito para o outro de até 1 metro. A proteção respiratória, ela deve ser feita com paciente com máscara comum e contactante também com máscara comum. Visitas também são restritas e orientadas. Então, as gotículas, higienização das mãos, máscara cirúrgica para o contactante ou profissional, máscara cirúrgica para o paciente e o quarto privativo, que não necessariamente a porta precisa ser fechada, só no caso de aerossol, tá? Aqui, no caso de H1N1, tá? Síndrome respiratória aguda grave, a transmissão acontece por contato direto. Por que contato direto, gente? Olha aqui, ó. Eu tossi. Caiu a gotícula no meu olho, né? É contato. Eu tossi, caiu secreção aqui, vem a Lana, bota a mão aqui, depois bota a mão no olho e vai se contaminar, certo? Então é contato também. Então, se a gotícula cair em algum lugar e eu tiver contato com essa gotícula contaminada e vier colocar a mão no meu olho, meu nariz, na minha boca, então eu vou estar trazendo contaminação por contato. Tá? Então, muitas vezes a gotícula, ela passa a ser contato também. Vocês já viram aquele filmezinho do Ministério da Saúde mostrando a contaminação por H1N1 no YouTube? Ah, é um desenho bem legal, vocês deviam ver. Então, assim, ela chegando numa festa, é um desenho mesmo, não é nem é desenho. Ela chegando numa festa e ela tá contaminada com H1N1, ela espirra. Na hora que ela espirra, ela passa secreção para a mão. E aí ela entra dentro da festa e ela bota a mão na maçaneta. Aí já transmitiu ali o vírusinho por contato. Aí ela entra lá pra festa e pega no copo, contamina o copo, o garçom pega o copo, e aí a transmissão vai que vai. Vai por contato, vai por aérea, para quem tá do lado dela, ela espirra, bate na pessoa do lado. Então aí vai. Então você vê que a transmissão, ela acabou sendo por contato, né? Por causa do contato com os fluidos corporais e pela questão dela estar espirrando em cima de outra pessoa e também acabar caindo e a pessoa inoculando. O quê? Vou falar agora. Tá, então assim, o que acontece? Aí eu estava explicando por que é contento. Depende do bicho. H1N1, posso até ver para você, isso eu não me recordo, mas eu vou ver se tem aqui deve ter no manual. Não, nem lembro se no manual tem isso, mas posso ver isso para você, tá? Não me lembro o tempo, não. Vamos lá. A transmissão acontece por contato direto, pessoa por pessoa, por meio de gotícula e provavelmente pelas fezes. Há evidência, né, que se transmita também por aerossóis. Então, o que acontece? Vamos lá. Quando eu estou fazendo alguma assistência à saúde ao paciente com H1N1, estou até 1 metro desse paciente, mas não estou fazendo nada com ele que faça procedimento com risco de geração de aerossol, eu vou usar máscara comum. Agora, se eu estiver manipulando esse paciente e fazendo algum procedimento que tenha risco de geração de aerossol, eu vou usar N95. Quais seriam esses procedimentos? Intubação traqueal, aspiração nasofaríngea, nasotraqueal, broncoscopia, autópsia que esteja envolvendo tecido pulmonar e coleta de espécime clínico para diagnóstico etiológico da influenza e outros procedimentos que possam causar risco de transmissão, né, risco de geração de aerossóis. Então, resumindo, H1N1, ela, quando o paciente, você está aspirando, fazendo algum procedimento que gere risco de aerossol, eu vou usar N95. Quando eu estiver manipulando, assim, próximo a esse paciente, até 1 metro desse paciente, mas não esteja fazendo nenhum procedimento que gere aerossóis, eu vou usar máscara comum. Então, na verdade, eu tenho 2 procedimentos aí para fazer com esse paciente. Quando estiver muito próximo, fazendo algum atendimento que gere risco de aerossol, N95. Não estou fazendo nenhum procedimento que provoque, né, a formação de aerossóis, eu vou usar máscara comum. Tudo bem, gente? Tudo bem, crianças? Hoje nem é quinta-feira, hein? Hoje é quinta-feira? Não, hoje é terça. Pois é. Isso que eu tô vendo. Mas isso é tempo, né?
Hã? Mas é um tempo só, né? Sim, olha só. Mas se for fazer algum outro procedimento... Se eu fizer o... por exemplo, o paciente está lá com H1N1, estou do lado dele e estou manipulando a bomba dele de infusão. Não estou fazendo nenhum procedimento que gere aerossol, vou usar máscara comum. Não estou ali manipulando, aspirando o paciente nem nada. Agora, estou ali, próximo ao paciente, manipulando, gerando aerossol no paciente, aspirando, blá, 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 vou usar N95. Ok? Agora... No caso do paciente que não está entubado, está tossindo, espirrando, também é só... Aí chegou perto dele, está gerando aerossol N95. Ah, tá, isso que eu fiquei na dúvida. Qualquer situação de geração de aerossol, N95. Tá? Olha só, nesta apostilinha, tá? A gente vai ver aqui, deixa eu ver a página para vocês. Aí na página 47 tem o anexo. Página? 47. Olha a página 47 aí, crianças. Aí nós temos... Acharam? Então, relação das infecções, condições e micro-organismos que exigem a aplicação de precauções e isolamento. Suspeita ou diagnóstico confirmado. Aí tem, né, um monte de doencinha, tá? Que diz aí qual o tipo de precaução e o período de transmissibilidade. Por que eu coloquei isso aí? Primeiro, hoje não pergunta só que tipo de precaução. Hoje pergunta o tempo que o paciente fica em precaução. É verdade. Então, se ele diz assim, se eu disser para vocês, olha, a cachumba é uma doença que se transmite por gotícula e eu mantenho o paciente em precaução respiratória por gotícula por 5 dias. Estou falando alguma coisa certa ou errada? Pode colar. Porque quanto tempo é? 9 dias. 9 dias, exatamente. Então, gente, isso aí para mostrar para vocês que tempo de transmissibilidade também cai na prova. Aí eu pergunto para vocês, tuberculose, quanto tempo de transmissibilidade? Agora cola. 48 horas, vou te dar um teco, Bruna. Foi minha aluna, vou te dar um teco, vou botar de castigo lá atrás. Não. Não. Tuberculose, quando é que eu tiro o paciente da precaução? Quando eu tenho 2 bar consecutivos negativo, após a iniciada a terapia eficaz. Crianças, por que crianças? Olha aqui, ó. Eu tenho 4 tipos de bicho diferentes para microtuberculose. Olha só, quanto tempo, o que diz o manual? Olha só, terapia do paciente com TB, quanto tempo é? 6 meses. Então, sistema rifopsina, isoniazida, pirazinamida e ethambutol, certo? Certo? 2 meses de dose de ataque e 4 meses de dose de manutenção. Tô errada? Tô certa. Por enquanto. Então, a gente faz aqui 6 meses de tratamento. 1º mês, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º mês. Então, vai lá, o cara começa a tomar medicação. Ele faz o quê? Um bar aqui. Teste lá dos carrinhos. Bacilo álcool ácido resistente. Beleza? Vai lá e faz. Positivo. Começou a droga. Aí foi lá. No 2º mês, ele é obrigado a fazer um bar também. Todo mês ele tem que ter uma consulta lá. Aí ele faz. Aí no 2º mês, ele já tá lá com o bar de novo positivo. Opa! Tem alguma coisa errada aí. Esse cara adquiriu um bicho multiresistente. Então, o que acontece? Ele fez 2 meses de tratamento e não resolveu nada. Então, não é pelo tempo de medicamento. Você não sabe qual é a micobactéria que está infectando o paciente. Então, enquanto o paciente não tiver 2 bar consecutivos negativos e de preferência um no finalzinho aqui, tá? Ele não tem, você não pode tirar o paciente de precaução. Tá? Então, cuidado com isso.
Lógico que é por aerossol, mas aí é lógico que você vai ter diminuição, uma diminuição grande quando o paciente é sensível à droga, ao esquema HIP, que não chama de HIP, né? Que agora ele tem a isoniazida DH, a pyrazinamida Z, não é P, mas assim, é lógico que ele vai diminuir muito a partir de 15 a 20 dias da terapia, e se ele é sensível à terapia, tá? Ele vai diminuir muito o nível de bacilo. Mas isso não quer dizer, eu tenho que ter certeza que esse paciente vai ter sensibilidade a essa droga, tá? Então hoje não é pelo tempo. Pergunta. Dois negativos. Ele tem que ter 2 negativos. O que eu coloquei aqui é porque ele tem que fazer consulta todo mês. E todo mês ele tem que fazer um bar. Se no segundo mês ele está com bar positivo... É 2 positivos. Mas o intervalo porque você fez o bar, deu positivo, ele volta no segundo mês, dá positivo, ele está fazendo aí resistência a alguma das drogas. Aí que é indicado você fazer cultura. Mas ele também pode não estar fazendo o tratamento direito. Pode, aí tem inúmeras coisas, mas não importa, o bicho já está resistente aí, porque ele parou o tratamento, está tomando o tratamento direito, está fazendo o tratamento direito. Precisa ver, né, o que está acontecendo aí, tá? Outra coisa, meningite. Qual é a meningite que é por gotícula? A viral é por gotícula? Não. Padrão. A por fungo é gotícula? Não, padrão. As únicas 2 meningites, os únicos micro-organismos que você tem que colocar o paciente em precaução por gotícula é Neisseria meningitis e a Haemophilus influenza. E isso já foi questão de prova. Perguntando qual era a meningite, qual era o micro-organismo responsável pela precaução por gotícula. Neisseria meningite. Está aqui, Santinha, ó. Gente, aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês onde é que... É só olhar a meningite. está separado. Está escrito na 49 e a 50 que está escrito. Mas é continuação. Está aqui na página 50, aqui em cima, ó. Neisseria meningite, gotícula e a Haemophilus influenza gotícula. Então, o paciente vai ficar, após o início da terapia, e se ela for eficaz, logicamente, 24 horas com a precaução. Tá? Sônia, se a precaução é padrão também leva Sim, quando você tiver... Por exemplo, qual a diferença de eu usar a precaução? Olha que pergunta, olha que coisa legal de entender. Por exemplo, por que eu vou dar assistência a Elane? É CI mesmo, né? Por que eu vou dar assistência a Elane com máscara e capote? E em que caso eu vou dar assistência sem a máscara, sem a luva e o capote? Por exemplo, ela tem precaução de contato. Passei escabiose para ela. Lembra que eu passei escabiose para ela? Tá ali, a Elane tá cheia de escabiose. Precaução de contato. Eu vou lá dar assistência para ela com capote e luva. Vou verificar sinais vitais. Eu vou utilizar o equipamento dela, porque é equipamento único, quem está em precaução de contato tem que ter o seu equipamento. Então, eu vou utilizar o teto dela, vou utilizar o esfigmomanômetro dela, vou verificar a pressão de luva e capote. Precaução de contato. Precaução padrão. Eu vou utilizar luva quando eu tiver risco de me contaminar com sangue, fluidos corporais, membrana mucosa e pele não íntegra. Verificar sinais vitais no Elaine, que é uma paciente que não tem absolutamente nada de contato, justifica usar máscara e capote? Não. Então, ela está com precaução padrão, mas se ela fosse espirrar em cima de mim ou fazer algum procedimento que tivesse, por exemplo, vou pulsionar a veia dela, vou usar a precaução padrão. Vou verificar sinais vitais. Eu não tenho problema nenhum de contato com ela.
Então, eu posso usar, eu vou fazer o quê? Utilizar um álcool a 70, ou higienizar minhas mãos, seja lá lavando as mãos, ou seja, higienizando com álcool. Vou fazer o procedimento. Terminei o procedimento com a Elane, o que eu vou fazer? Higienizar minhas mãos novamente, para estar em contato com outro paciente. Então, o que acontece é que a precaução padrão eu vou utilizar no caso de eu ter risco de me contaminar. Por que eu usava o óculos, a máscara, eu usava até uma touquinha e um aventalzinho quando eu fazia o curativo dos pacientes? Porque o risco de eu me contaminar com o fluido corporal dele era o tempo inteiro, porque as feridas, elas exudam. E muitas crônicas acabam tendo micro-organismos. Então, para me proteger de bater no meu olho, na minha boca, né, eu me protegia usando a luva de procedimento e todo equipamento de proteção, de precaução padrão. Tá? Tudo bem, gente? Ok? Deixa eu tirar uma dúvida. Na meningite bacteriana, no caso, aqui fala que é 24 horas de precaução com a terapia eficaz. Sim. Mas aí eu inicio o tratamento com antibiótico e após 24 horas eu já posso tirar a precaução? Se tiver certeza que quer dizer, a criança, eu falo criança, mas se tiver que geralmente criança, que o paciente vai ter sensibilidade à droga, por isso que ele fala 24 horas se a terapia realmente for eficaz. Aí você vai ter que ver o caso em conjunto, tá? Mas aí em 24 horas vai conseguir ver se a terapia está sendo eficaz? Aí que você, é isso que eu tô te falando, aí você vai ter que ver diminuição de sinais e sintomas, outra coleta de líquor. Então, aí você entra com terapias que possam evidenciar isso, tá? Deixa eu ver mais uma aqui que seja pegadinha para vocês. Gente, isso aqui é laserzinho do lar, tá? Em vez de ver Faustão, gente, isso aqui é mais produtivo. Vamos lá. Vocês querem... Peraí, calma aí. Deixa eu só ver uma aqui que seja interessante. Peraí. Pneumonia. Nem toda pneumonia... Cadê ela? Nem toda pneumonia é contato ou gotícula, tá? Você tá vendo aí que tem só algumas. Outras, a pneumocócica é padrão, a pneumociste carina é padrão. Tá vendo? Então, cuidado aí, porque também nem toda pneumonia. Agora, é muito raro, a única vez que caiu a forma específica foi o caso da meningite. Mas eu nunca digo que não vai cair na prova, porque você nunca sabe o que está na cabeça de quem faz a prova. Pode ser de tudo. Então, a gente dá tudo para vocês terem o subsídio para responder. No caso de meningite meningocócica, de meningite por hemófilos e por Neisseria meningite, eu vi isso na prova uma vez, apenas, tá? Bom, paramos aqui. E aí a gente vai entrar em classificação e limpeza de produtos. Então agora a gente vai falar sobre classificação de produtos para a saúde. Nessa classificação a gente vai entender, né, as características dos produtos que são utilizados para a saúde e qual é o processamento que eu devo fazer para cada tipo de produto. Então vamos lá. O que é os processos? Vamos falar primeiro da questão dos processos infecciosos, né? A gente já viu lá no início, quando a gente falou de controle de infecção, que os processos infecciosos, inicialmente, a gente caracteriza como de mais relevância a de causa endógena, né? Porque eu posso estar suscetível ao mesmo micro-organismo, duas pessoas podem estar suscetíveis ao mesmo micro-organismo, um adquire e o outro não adquire. Quem vai adquirir? Aquele que está com a imunidade mais baixa. A gente viu isso desde o início, tá? Porém, a gente não pode desmerecer os de característica exógena. Que são de característica exógena? Os que são provenientes de processamento, de má técnica, de contaminação, né? Da própria questão de acessos que esse paciente tenha. Quanto mais procedimento invasivo, mais risco esse paciente tem, né? E, logicamente, mais atenção merece em relação ao controle de infecção. Falando
falando em processamento de artigos, né, em classificação e processamento de artigos, a gente vai classificar os artigos aqui segundo o potencial de transmissão de infecção. Na verdade, hoje nem se fala mais artigo, se fala produtos para a saúde classificados como críticos. Antigamente falava artigo crítico. Eu até coloco a palavra artigo porque como a gente não tem bibliografia, pode ser que ela cite artigo, mas não é artigo, né? Não é artigo, não é hoje colocado como artigo, e sim como, depois da RDC 15 de 2012, a definição correta é produtos de saúde classificados para saúde classificados como artigos. Então a gente tem aí artigo crítico. O que é um artigo crítico? Um artigo crítico, vulgarmente falando, é aquele artigo que entra numa área estéril do seu corpo. Exemplo. Material cirúrgico, ok. Então, instrumental cirúrgico, o que penetra a pele, entra em contato com o sistema sanguíneo, linfático e tecidos estéreis, tem que estar esterilizado. Então, catéter venoso, catéter arterial, né, instrumental cirúrgico, a lâmina de bisturi, tudo isso são artigos ou produtos para a saúde considerados críticos e por isso precisam estar estéreis, tá? A RDC 15 de 2012 separou, né, produtos para a saúde críticos de conformação complexa e não complexa. O que é conformação complexa? É aquele produtinho chato pra caramba de limpar. É aquele que você vai ter uma maior dificuldade para retirar matéria orgânica, matéria inorgânica, sujidade, tudo que tem direito. Quem são esses produtos? Quais são esses produtos? Perdão. São aqueles produtos que têm um lúmen, né, menor do que 5 milímetros e fundo cego. O que é fundo cego? É aquele fundo que eu não consigo enxergar o fundo. É aquele buraquinho que eu não consigo enxergar o fundo. Então é fundo cego, tá? Então se eu olho aqui, ó, não vejo nada, por quê? Fundo cego, certo? Então é mais difícil de você limpar. Então, esses são considerados produtos para a saúde crítico de conformação complexa. Então, ele define o seguinte, que são produtos para a saúde que possuem lume inferior a 5 milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para fricção direta, reentrâncias ou válvulas. Então, a gente tem aí, como exemplo, muito material de videocirurgia, material de robótica, material que precisa de um cuidado muito mais veemente, muito mais criterioso para poder, e logicamente, né, uma dificuldade muito maior para a limpeza. Produtos para a saúde críticos de conformação não complexa são produtos que também têm complexidade, claro, mas são produtos que têm um lume maior que 5 milímetros. Então, não é... são produtos que as superfícies internas e externas podem ser atingidas por escovação durante o processo de limpeza e tem diâmetro superior a 5 milímetros, né, nas estruturas tubulares. Quais são os artigos ou produtos para a saúde considerados semicríticos? São produtos que entram em contato com mucosa íntegra e pele não íntegra. Exemplo: sonda nasogástrica, sonda vesical entra? Sim, entra. Pela definição, mucosa íntegra. A técnica asséptica mas a mucosa, ela entra direto com mucosa. Ah, mas vai chegar lá... Não importa. Pela definição, ela é considerada como artigo semicrítico, tá? Espéculo vaginal também é considerado artigo semicrítico. Tá? Aí tem endoscopia digestiva é semicrítico, laringoscópio é semicrítico, cânula de Guedel é semicrítico. Aí existe uma situação também
mais nova da RDC 15 de 2012. Ela diz o seguinte: artigos semicríticos, né, que são para assistência ventilatória, de naloterapia e de anestesia, né, materiais da assistência ventilatória anestésica, principalmente, eles são materiais que você não pode colocar mais nenhum derivado de aldeído para fazer o processo de desinfecção. Porque os materiais os produtos para a saúde considerados semicríticos, eles fazem o quê? Desinfecção. Não precisam ser estéreis. Tá? Então, no caso, na RDC 15, ele já proíbe, né, que sejam utilizados aldeídos para esse tipo de produto. Então, aqui tem um ambuzinho, tem material aqui de material que você coloca para umidificar, máscarazinha de nebulização. Então, nada disso, mas eu uso nenhum tipo de aldeído. Por quê? Então, o aldeído hoje a gente tem, né, como desinfetante o glutaraldeído, 2%, o ortoftaldeído. Então, esses dois eu não utilizo para material de naloterapia de forma nenhuma, nem de assistência ventilatória. Porque essas borrachas, esses plásticos acabam absorvendo e ele é altamente tóxico como coisa respiratória. E muitas vezes o glutaraldeído, já tem estudos mostrando que ele provoca rinite, asma, né, bronquite, sinusite. Então, ele é altamente tóxico. Então, a gente não utiliza esse tipo de glutaraldeído para material de ventilatório. Então, a RDC 15 tirou essa situação. Artigos não críticos são artigos que entram em contato com pele íntegra. Aí eu botei aqui um esteto e um esfigmomanômetro rosa em homenagem ao Dia da Mulher. Vivam nós, né? Eu botei aqui um estetozinho rosa. Gente, então esses artigos, ou eles vão sofrer uma desinfecção ou até limpeza. Então a gente tem aí o termômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio, oxímetro, né? Então tudo aí entra em contato com pele íntegra. Se na questão tiver avaliação de temperatura retal, o termômetro passa a ser o quê? Artigo semicrítico. Beleza. Dúvidas aqui? Então vamos nós. Aí a gente vai falar de limpeza de produto para a saúde. Bom, a limpeza vai ser o quê? A remoção de matéria orgânica, inorgânica, sujidade, enfim, né? E com o objetivo de quê? Principalmente de tirar a sujidade e remover carga microbiana. Eu posso estar utilizando uma limpeza através de uma técnica manual ou até de equipamentos, tá? Sempre a limpeza, ela deve proceder o processo, ela deve anteceder, perdão, Então vamos lá. Quando eu falo de processamento de artigo, de produtos para a saúde, se eu vou processar o material, a primeira coisa que eu faço é a limpeza. Certo? Então, a primeira situação e a mais importante etapa desse processo de processamento. Por que isso, gente? Porque é o seguinte, na limpeza eu consigo remover 99% da minha carga microbiana. Isto se a limpeza for eficaz, tá? Depois da limpeza, de acordo com a característica do artigo, se ele é um artigo crítico, eu vou ter que esterilizar, certo? Se for o artigo semicrítico ou não crítico, eu posso fazer a desinfecção. Então, depois da limpeza, eu dou em dois caminhos. Ou ele vai, se ele for artigo crítico, ele vai esterilizar. Se for artigo semicrítico ou não crítico, ele pode fazer a desinfecção. Tá? Agora, se eu não proceder bem à limpeza, o que acontece? Se eu tiver o material
com sujidade e ele for imerso no desinfetante químico, o que vai acontecer? O desinfetante químico ele vai perder a atividade dele. Muitos desinfetantes perdem a atividade na presença de matéria orgânica, principalmente, tá? E ainda, ele vai encrostar a matéria orgânica no artigo. Então, se eu não faço a limpeza de forma eficaz, eu vou comprometer a minha desinfecção. Se eu não faço a limpeza eficaz, sabe o que acontece? O meu produto para a saúde vai para a autoclavação, faz o quê? Aderência da matéria orgânica, muitas vezes no instrumental, e aí fica aqueles pontinhos pretos do instrumental. Aqueles pontinhos pretos e aquela ferrugem que pode dar no instrumental, principalmente nas áreas de difícil limpeza, chama-se matéria orgânica fossilizada. Aquela matéria orgânica fossilizada, mesmo que microscópica, ela acaba enferrujando o material, oxidando o material, facilitando a quebra desse material e você acaba prejudicando o seu processo de esterilização. Então, quando você não faz esse processo aqui bem feito, logicamente você vai ter comprometido os outros, o que vai ocorrer subsequente a esse processo aqui. Tá? Então, esse sempre é o passo mais importante, a limpeza é sempre o passo mais importante. Né? Hoje a gente já tem identificando, a gente já tem controladores de limpeza que validam o processo de limpeza, seja a limpeza, a limpeza automatizada, seja a limpeza manual, você já tem já procedimentos que você pode qualificar o processo de limpeza, tá? Justamente pelo grau de importância que ele tem. Então, aqui nessa observação que tem na apostila de vocês aí, como saiba mais, é exatamente isso tudo que eu falei, tá? Então, se você não limpa bem, o agente esterilizante não vai agir, vai encrostar material, vai proteger micro-organismo, vai dar aí uma multiresistência e aí você acaba não qualificando o seu processamento. Então, a gente já falou aí, o objetivo da limpeza é reduzir a carga microbiana, né, extrair contaminantes e remover sujidades. Detergentes. Hoje eu tenho 2 tipos de detergente. Eu tenho detergente químico, né, e eu tenho detergente enzimático. Então, o detergente químico, qual a diferença? O detergente enzimático é a base de enzima. Qual a enzima? Protease, amilase, carboidrase e lipase. Qual o objetivo? Na verdade, ela não digere, ela fragmenta, né, o detergente enzimático. Então, assim, a gente tem aqui o detergente enzimático. Então, ele tem todas as enzimas. Então, se eu tenho material aqui, por exemplo, sujo aqui de sangue, né? Então, o que acontece? O detergente enzimático, ele vai quebrar, né, essa molécula aqui de proteína, porque ele tem protease, ele vai quebrar essa matéria orgânica aqui em vários fragmentos e facilitar a soltura dessa sujidade, dessa matéria orgânica do material. Então, é um produto que fragmenta por causa da quebra, né? Ele tem enzimas que quebra a matéria orgânica, vamos dizer, em vários pedaços e faz soltar a matéria orgânica com muito mais facilidade. No enxágue, você remove melhor a matéria orgânica com detergente enzimático. E o detergente químico pode ser ácido, pode ser alcalino, ou pode ser até neutro. Algumas situações se prefere, né, utilizar detergentes químicos do que utilizar detergentes enzimáticos. Porque tem alguns estudos mostrando que o resíduo de detergente enzimático pode ser prejudicial em alguns tipos de cirurgias, como, por exemplo, oftalmológicas. Então, existe caso que você vai estar usando... Tem um estudo de uma canadense mostrando que resíduo de detergente enzimático trouxe prejuízo a alguns pacientes. Prejuízo que eu digo existe um termo que agora me fugiu a cabeça. Depois eu lembro. Trouxe alguns malefícios em relação ao resquício que ficou no instrumental, trazendo prejuízo para o paciente. Então, se prefere não utilizar detergente enzimático em material de oftalmologia. Então, você pode até utilizar outros detergentes. Então, mas, preferencialmente,
se utiliza detergente enzimático para limpeza de processamento de artigo. Por quê? Porque ele é neutro, porque ele é biodegradável, porque ele não tem substâncias tóxicas, não vai lhe agredir. Então, de preferência, eles utilizam o detergente enzimático, tá? Então, aqui falo sobre os detergentes enzimáticos, né? Ele tem surfactante, sorbelizante, álcool isopropílico, né? E é biodegradável, que é bastante interessante para o momento que a gente está vivendo da situação da sustentabilidade, né? O princípio ativo a gente já falou, de todas as enzimas, e o mecanismo de ação também eu já coloquei. E aqui eu também coloquei sobre o resíduo de detergente enzimático, pode provocar evento adverso, é o nome. Nada como uma cola. Evento adverso. Então, alguns detergentes enzimáticos, já tem alguns estudos, como eu falei, mostrando de evento adverso de detergente enzimático para algum tipo de cirurgia, né? E alguns estudos mostram também que ele tem pouca ação, pouco efeito na remoção de biofilme, tá? Aí falando sobre os detergentes alcalinos, né, e desencrostantes. Mas é só para entender que a gente hoje tem dois tipos, né, que seriam os químicos e os enzimáticos, sendo que a gente utiliza mais o enzimático pela questão de ser biodegradável, neutro e pouco tóxico. Bom, a limpeza do artigo, a gente já falou, ela pode ser manual, né, ou pode ser automatizada. A automatizada utiliza equipamento como lavadora ultrassônica, né, lavadora esterilizadora, termodesinfectadora, né, e operam em diferentes níveis de condições de temperatura e tempo. Aí cada máquina tem a sua característica, né? E no caso da limpeza manual, né, eu vou proceder com algum tipo de escova que eu vou colocar nos lumes, eu vou estar utilizando todos os equipamentos de proteção individual, não só para limpeza manual, como para limpeza automatizada também, né? Então, o uso de máquina de limpeza reduz o risco de acidente consideravelmente, risco de acidente com matéria orgânica. Porém, tá? Isso não minimiza que eu tenha que não usar equipamento de proteção individual. Então, tanto eu utilizando o maquinário para fazer limpeza, né, como para fazer limpeza manual, obrigatoriamente eu vou utilizar os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Então, eu vou utilizar, dentro de uma central de material, eu vou estar utilizando EPI, né? Eu vou usar roupa privativa, toque e calçado fechado em todas as áreas técnicas e restritas da central de material, luva de proteção térmica e impermeável para descarga de secadora e termodesinfectadora e autoclave, né? Para evitar que tenha queimadura. Nunca posso utilizar produtos abrasivos para limpeza e material cirúrgico, nada de usar esponja, bombril, né? E escovinha de cerda dura, que possa fazer arranhadura no material. Jamais eu posso ter arranhadura no material. Por quê? Porque se eu utilizar algum produto que vá trazer arranhaduras desse material, a matéria orgânica se deposita dentro dessa arranhadura, que fica mais difícil de remover também, tá? Aqui os equipamentos de proteção individual, né? Aqui é o protetor, né, que está usando todo o protetor de face, as luvas 3/4, o avental impermeável. Aqui mostrando ainda, esse aqui não está, mas aqui mostrando a bota que ele tem que usar. Aqui, inclusive, está usando até o protetor de ouvido, aí deve ter alguma coisa aí com som que deve irritar e alto, e aí estão utilizando também, tá? Então, na central de material, para manipulação de material contaminado, eu vou estar utilizando equipamento de proteção individual. Lembrando, isso tem mais adiante, mas eu já vou adiantar. Qual é o local em que faz todo o processamento de artigo? Um único no hospital. Já era falando desde a 930 da década de 80, e aí DC 15 ratifica isso com veemência. Todo o processamento de artigo é feito na central de material esterilizado.
Não é para ficar lavando material expurguindo o andar. Não é para ficar lavando material e espalhando matéria orgânica para o lugar que a Pixar prepara o medicamento. Então, material, processamento de limpeza do material é feito na central de material. Inclusive, a desinfecção e a esterilização tem que ser feita dentro da central de material. Limpeza, desinfecção e esterilização. Eu não posso fazer nenhum desses procedimentos fora do setor, tá? Então, dentro da central de material e não fora deles, tá? Algumas observações da RDC 15 que complementa aí o processamento de limpeza, que é importante a gente frisar aqui. Bom, a limpeza de produtos de conformação complexa deve ser precedida de limpeza manual e complementada por limpeza automatizada. Então, aqueles materiais de conformação complexa super difíceis de limpar, a RDC 15 já diz que tem que ter 2 processamentos de limpeza. Vamos limpar primeiro manualmente, depois vamos jogar na máquina, né, para poder fazer, para ter uma eficácia maior no equipamento, ter uma eficiência comprovada de limpeza, tá? A água que você enxágua deve atender padrões de potabilidade. Por quê? Vai que eu estou fazendo a limpeza, uso detergente, faço a limpeza, a água que sai é completamente rica em micro-organismos. Não adianta nada. Então, eu tenho que ter avaliação e padrões de potabilidade. Isso eu tenho que ter registrado. É lógico que a engenharia clínica vai lá, avalia, vê, porque você tem o mínimo, né, que o mínimo que é aceito. Então, você tem que ter, inclusive, esse registro dentro da sua unidade, porque, sob supervisão, você pode ter aí uma fiscalização, na verdade, e pode perguntar, eles podem também perguntar sobre a água, se a qualidade da água que você trabalha no seu setor, tá? Então, a água deve atender todos os padrões de potabilidade, como eu falei, produtos críticos utilizados em cirurgias de implante ortopédico, oftalmológico. Implante ortopédico seria o quê? Placa e parafuso. Tá? Vou lá fazer uma osteossíntese de alguma coisa, vou usar uma placa e um parafuso, eu tenho que esterilizar. Tá? Então, para limpar esse material, para sofrer o procedimento de limpeza, então, produtos críticos utilizados em cirurgias de implante ortopédico, oftalmológico, cirurgia cardíaca e neurológica, deve ser realizado com água purificada. Certo? A qualidade da água, como eu falei, ela deve ser monitorada. Então, você tem que ver como é que é a mensuração da dureza dessa água. Olha, o que é uma água dura? E isso já caiu no concurso. Inclusive do UP, Pedro Ernesto. Ele perguntou, falando sobre características, eu não me lembro mais que foi a questão, mas ele perguntava o que era uma água dura. É estranho falar água dura, mas o que é uma água dura? É uma água que tem contaminantes e vários íons. Quais são os íons? Cloreto, cobre, ferro, manganês. Então, tem que se avaliar a dureza dessa água, se essa água tem risco de contaminante, tem quantidade de íons, qual o pH dessa água. Por quê? Porque muitos desinfetantes sofrem influência da água dura. E muitas vezes esses íons no enxágue do material pode levar esse material a ter corrosão. Por exemplo, ferro na água, óxido ferroso na água. Se você enxaga o material instrumental com a água rica em óxido ferroso, que não é tão incomum, visto que esses hospitais antigos têm uma tubulação de ferro, antiga, não é de PVC, então ele acaba levando água com óxido ferroso, tá? Outra coisa, a inspeção visual, depois que lava o material, tem que sofrer uma inspeção visual com uma lente que aumenta até 8 vezes, tá? Então, isso ele determina também. Complementando aí o seu processo de qualificação de limpeza. Bom, entrando agora em desinfecção. A desinfecção, eu tenho 3 tipos de desinfecção. A desinfecção de alto nível, nível intermediário e de baixo nível. O que define uma desinfecção de alto nível, de nível intermediário ou de baixo nível? O bicho que vai matar,
tá? Simples assim. Então, olha só, aqui a gente tem uma ordem decrescente de resistência a germicida químico. Então, a primeira que a gente tem aí são os prions, que algumas pessoas falam prions, enfim. Esses bichos que são o que provoca a doença da vaca louca, né? Síndrome de Jacose, Creutzfeldt-Jacob, sei lá, uma coisa assim. Esses filetes proteicos, né? Que provocam aí essa encefalite, eles só morrem por esterilização. Então, nenhum processo de desinfecção é capaz de eliminá-los. Por isso, na assistência à saúde, no produto para assistência à saúde que precisa de desinfecção, não vai para desinfecção, lógico que o bicho vai morrer. O que acontece? Incinera.